Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero meditar sobre Lucas, o capítulo 5 e o verso de número 8. Fala sobre a pesca maravilhosa e o esboçar de Simão Pedro, quando presenciou aquela pesca. Ele disse o seguinte: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A gente analisa com cuidado quando o Senhor Jesus foi chamá-los para ser apóstolo. E a gente percebe que esses apóstolos, em especial o apóstolo Pedro, ele tinha alguns destaques, alguns recortes, digamos assim, não vou dizer recortes virais, né? Mas ele tinha algumas repentes, por assim dizer. Ele sempre se sobressaía. Não era porque a ideia de ser mais velho, mas porque era mais explosivo. Ele era mais comunicativo. E a gente percebe isso na biografia de Pedro. Chega um tempo na vida de Pedro, João, Tiago, André, os pescadores, os consorciados da pesca. Eles passaram a noite toda pescando, ou quer dizer, tentaram pescar e nada apanharam. E ao chegar já para tirar as redes, para lavar, para emendar de repente alguns fios que poderiam ter rompido, o Senhor Jesus chegou à beira do mar e disse: olha, vá lá para o meio e lance a rede para o lado direito. O que eu acho interessante aqui é a fala do apóstolo Pedro, quando ele disse: Senhor, a noite toda nós estávamos pescando, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. Nossa, isso é um gesto de fé. Né? Articulando sobre as águas, agora ele estava dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra nós lançaremos a rede. E eles assim o fizeram. Quando Pedro lançou a rede, ele sentiu que a rede estava pesada e eles pediu ajuda para os consorciados. E quando eles foram puxar, puxaram muitos peixes. E Simão Pedro, vendo isso, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque sou pecador. Muitas pessoas procuram de toda forma encobrir erros, encobrir falhas no caráter, na conduta. Mas reconheço por verdade que o apóstolo Pedro, ele tinha um coração sincero. Ele reconhecia o estado em que ele se encontrava. Mesmo porque, sendo ele judeu, deveria ter conhecido a Torá, a lei de Moisés, mas mesmo assim ele se sentia pecador. O estado dele era de pecador. E você vai ver o Senhor Jesus dizendo: sim, ainda bem que você reconheceu e tal. Não, o Senhor Jesus não foi nem procurar esse tipo de situação. Ele só disse para que ele, daquela hora em diante, se tornasse pescadores de homem. Você vê Jesus perdoando ele, você vê Jesus protestando, dando incisivo sobre o erro dele. Não. Simplesmente de agora em diante, você vai ser pescador de homem. E a gente, analisando, né, com cuidado o livro de Mateus, Marcos, Lucas e o livro de João, que são os biográficos, registra também a história do apóstolo Pedro desde o início do chamado para ser apóstolo, algumas falas dele em algumas situações tremendamente complicadas. E entrando no livro histórico também do Novo Testamento, que é o livro de Atos, 28 capítulos, você também vê ele nos primeiros capítulos também aparecendo em alguns eventos, algumas evidências, né, do poder de Deus através dele. Então tudo que a gente percebe é que o apóstolo Pedro, ele foi um destaque.
E maior ainda foi quando ele começou a pregar o evangelho. O Senhor Jesus chamando ele para pescar, não simplesmente só disse, vá, não. O Senhor Jesus preparou tanto Pedro quanto todos os demais apóstolos. O mesmo ensinamento que teve o apóstolo Pedro, teve os demais. Mas Pedro se destacou, assim como João, André em alguns pontos, Tiago. Alguns deles ficaram só com o primeiro nome lá no registro da escolha. Mas eles fizeram, e fizeram muito. Só em ter sido escolhido como apóstolo já é uma grande coisa. No reino de Deus, para quem eram meros pecadores, Cristo os perdoou e os preparou e os enviou para pregar o evangelho. E eles fizeram com eficiência. Eram só 12 homens, um deles se esbandalhou, vamos dizer assim, um deles se desviou, se transviou por causa de 30 moedas de prata. Mas os demais, os 11, e acrescentando o Matias, a história vai registrar como eles terminaram, não terminaram em um trono de glória, não terminaram a jornada deles sendo ovacionado pela igreja. Eles foram esquecidos, foram mortos de maneira trágica em algumas cidades por onde eles passaram. Mas a semente do evangelho eles plantaram e essa semente brotou. Olha o resultado aqui. Eu, você que me assiste, você, meu irmão, você, minha irmã, é resultado da eficiência daqueles 12 homens, quando o Senhor Jesus havia dito para eles, você vai ser de agora em diante pescador de homens. E assim ele fez. Ele foi pescar. E a terra alcançou de Deus o milagre da salvação. Cristo, ele trouxe-nos os céus à terra. E esses apóstolos fizeram conhecido o céu na terra que Cristo nos trouxe. Que Deus continue nos abençoando e que haja em nós o reconhecimento que se nós temos e se somos, é permissão de Deus. O que Deus fez e está fazendo na minha e na sua vida é algo grandioso, mas os méritos é sempre de Cristo. Você está dentro do reino de Deus, na posição que você ocupa, tudo por méritos de Cristo. É Ele que usa seus instrumentos. Por isso, reconheça que somos por causa de Cristo. Temos por causa de Cristo. Lembra do apóstolo Pedro? Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: se ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Se você reconhecer isso é humildade, isso é sinceridade. O apóstolo Paulo, ele escreve que todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Todos nós ficamos destituídos, separados da glória de Deus, mas em Cristo nós retornamos à presença de Deus. Em Cristo, fora de Cristo, não tem como retornar. É preciso estar conectado com Cristo. Então teremos Deus e o seu reino. Deus continue nos abençoando. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Não desanime. Deus proverá na sua vida.